dia a todos. Agradecendo a Deus por mais uma sessão aqui para realizarmos e descendo a presença do conselheiro decano Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, procurador Evanildo, auditores Mário José Filho e Alípio Reis Firmo Filho. Ausentes, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, motivo licença de saúde, o procurador Carlos Alberto de Almeida, a serviço do tribunal, e o auditor Luiz Henrique, também serviço ao tribunal. Passamos à fase de expediente. Dou conhecimento ao Tribunal Pleno do ofício 6, número 6, 2018, da lavra do ilustre conselheiro Júlio Cabral, através do qual encaminhou em anexo atestado médico justificando a ausência deste tribunal no período de 22 a 28 de fevereiro. Informo que já determinei a autuação e os trâmites regimentais do referido atestado. Dou conhecimento também ao Tribunal Pleno do memorando 45/2018 da lavra do senhor Felipe Oliveira do Vale, diretor-geral da Escola de Contas Públicas, encaminhando em anexo atestado médico justificando a ausência do conselheiro Ari Jorge Moutinho, no período de 12 a 20 de março de 2018. Temos um convite aqui do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça, para as sessões solenes de posse dos novos desembargadores, doutor Elci Simões de Oliveira e doutora Joana dos Santos Meirelles, a ocorrerem, respectivamente, nas datas de 20 de março, hoje às 17 horas, e 22 de março, às 10 horas, no auditório do desembargador Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro, no edifício sede do TJ. Hoje, dia 17, do Elci. Também temos o... Eu irei a ambos os eventos. Questiono se alguma de Vossas Excelências deseja ir a posses. Temos o convite do conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para o primeiro Simpósio Nacional de Educação, a realizar-se entre dias 26 e 27 de abril do corrente ano, na sede do mencionado Tribunal de Contas. Temos expediente do ministro Benjamin Castro, representante da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, informando que o senhor Davi Rogério Comenares assumiu a presidência da entidade. Passamos a indicações e propostas. Dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que em 15 de março passado, após analisar detidamente os autos da representação número 10.451/2018, decidi por manter a medida cautelar de suspensão do pregão eletrônico, o qual foi realizado pela Secretaria de Saúde do município de Manaus, Sensa. Também esta presidência gostaria de dar conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que na semana passada, com a ajuda da nossa Diretoria de Tecnologia e Informação de TIM, demos início, através da Divisão de Cadastro, Registro e Execuções de Decisões de CREX, ao acompanhamento via sistema e-contas de todas as multas aplicadas pelo Tribunal, cujos pagamentos ocorrem via desconto em folha de pagamento do sancionado. Ressalto que tal acompanhamento era feito de maneira manual, bem como que a presente inovação está inserida num conjunto de melhorias que pretendemos em breve implantar na DICREX. Também gostaria de informar que o nosso tribunal irá realizar evento alusivo ao Dia Mundial da Água, que ocorrerá dia 22 de março, na próxima quinta-feira, aqui neste plenário, às 10 horas. Na oportunidade, gostaria de convidar a todos que desejarem participar. E também gostaria de registrar o voto de parabenização ao Tenente Coronel Andrei, que faz aniversário hoje. Facultada a palavra. Eu peço a palavra, senhor.
Pois não, Excelência. Excelência, em primeiro lugar, quero registrar meu impedimento no processo do conselheiro Josué Filho, de número 1887 de 2017. Em segundo lugar, Excelência, são 3 medidas cautelares que chegou ao meu gabinete essa semana, e uma por uma vou ler. Registro que concedi medida cautelar suscitada pela SESEX nos autos do processo 627 de 2018, referente à representação com medida cautelar proposta em face do senhor José Bezerra Guedes, prefeito eleito do município de Itapauá, em razão de suposta formalização fraudulenta de diversos processos licitatórios que resultaram em contratos firmados entre a administração pública municipal e a empresa VW Comércio, Construções e Transporte Limitada. Também registro ainda que não concedi medida cautelar suscitada pela SESEX nos autos do processo 739 de 2018, referente à representação com medida cautelar proposta em face do senhor José Maria Silva Cruz, prefeito do município de Boca do Acre, em razão de supostas irregularidades na realização de processo seletivo simplificado para preenchimento de diversos cargos na administração municipal, dentre os quais se destaca o cargo de professor, zona rural, 90 vagas. E, por fim, registro que me acautelei quanto à medida cautelar suscitada pelo Ministério Público de Contas nos autos do processo número 670 de 2018, referente à representação com medida cautelar proposta em face do senhor Abraão Magalhães Lasmar, prefeito do município de Santo Antônio do Içá, em razão da suposta contratação de pessoas sem registro no Conselho Regional de Medicina e não integrantes do programa Mais Médicos, para exercerem cargos de médico naquela municipalidade. Excelência, e também quanto à medida cautelar suscitada pela SESEX, referente à proposta em face do senhor José Bezerra Guedes, de município de Itapauá, eu recebi em meu gabinete, na data de 14/3 de 2018, o processo número 627 de 2018, referente à representação com medida cautelar proposta pela SESEX em face da Prefeitura Municipal de Itapauá, sob a responsabilidade do senhor José Bezerra Guedes, prefeito de Itapauá, em razão da adoção de conduta objetiva burlar a Lei Federal número 8666/93, na realização de processos licitatórios e formalização de contratos com a administração pública, com consequente desvio de dinheiro público, por meio da qual a SESEX sugere a essa relatoria, dentre outras medidas, que determine a realização de inspeção extraordinária em loco no município de Itapauá, a fim de que seja possível aferir e quantificar o suposto dano ocasionado às contas da administração municipal, decorrente de realização de processos licitatórios e formulação de contratos aparentemente fraudulentos por aquela municipalidade. Insta a pontuar que a supramencionada representação está fundada em documentação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, esta Corte de Contas, relativa à denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com o intuito de que, exercendo sua competência, esta Corte possa verificar a efetiva prática de fraude nas licitações e contratos objeto da representação, bem como quantificar o dano ocasionando à municipalidade. Importante ressaltar ainda que a referida cautelar foi concedida monocraticamente por esta relatoria, com a consequente determinação de suspensão da execução e o pagamento de contratos firmados entre a Prefeitura de Itapauá e a empresa VW Comércio, Condições e Transporte Limitada. E quanto ao pedido de realização de inspeção extraordinária naquele município, naquela municipalidade,
Essa relatoria deixou de se manifestar monocraticamente a fim de que tal deliberação fosse tomada pelo plenário conforme determina o regimento interno desta conta. Desta feita, trago a questão referente à realização de inspeções extraordinárias no município de Itapauá ao plenário desta Corte de Contas para que, com fulcro no artigo 76 da Resolução número 4 de 2002, desse tribunal, delibere acerca da medida manifestando-me favorável à realização da referida inspeção na municipalidade, a fim de que a comissão de inspeção possa verificar se as irregularidades foram praticadas e quantificar o dano ocasionado aos cofres públicos municipais em decorrência delas. Frente aos fortes indícios de que os processos licitatórios dos quais decorrem os contratos, objeto da medida cautelar concedida, foram fraudados. Então, Excelência, a minha manifestação é favorável à expressão extraordinária, mas eu queria ter o respaldo dos meus amigos conselheiros. É só, Excelência. Em discussão. Com a palavra, o conselheiro Júlio Pinheiro. Vou acompanhar o relator, Excelência. Conselheiro Érico. Conselheiro Josué. Idem, per idem. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro convocado Alípio. Acompanho o relator, Excelência. Por unanimidade, aprovada, Excelência. Senhora Presidente. Ainda facultada a palavra. Senhora Presidente, eu também gostaria de aproveitar e irmanar a proposta de Vossa Excelência pelo aniversário, parabenizar o Coronel Andrei pela passagem do seu aniversário inicialmente. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência ao Pleno a antecipação do julgamento dos meus processos, antecipação em pauta, por conta que estou em atividades aqui do Tribunal, como Vossa Excelência é bem sabedora, e para que eu possa continuar a reunião que estamos desenvolvendo exatamente nesse momento. Eu gostaria que fizesse a inversão, antecipasse o julgamento dos meus processos, com a devida vênia e a permissão dos meus iminentes pares. Eu aceito, Excelência. Quando é que foi o aniversário do Major? Hoje, Ah, é hoje? Muita saúde para você, Coronel. a Casa materialize esse voto de congratulações. De acordo, Excelência. Senhora Presidente, posso me manifestar? Pois não. Inicialmente, para dar bom dia a todos, para parabenizar o Coronel Andrei, que está aqui conosco já há alguns anos. Muita saúde a Vossa Senhoria, juntamente com toda a sua família, que por coincidência cumprimentei hoje de manhã. Mas, Excelência, eu tenho 3 comunicados relacionados a medidas cautelares. A primeira é uma representação com pedido de medida cautelar interposto contra o município de Iranduba e especificamente contra a Secretaria Municipal de Infraestrutura daquele município. Essa representação formulada pelo vereador Jorge Oliveira Reis, mas decidi, neste momento, indeferir a concessão da cautelar e abrir prazo para que fossem ou sejam notificados o município e a empresa envolvida na representação. Também, na representação formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal contra o prefeito do município de Barcelos, não deferi a medida cautelar e determinei a notificação da autoridade representada. E, por fim, na representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contra a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, num assunto pertinente e muito noticiado, ao concurso público que está sendo realizado em decorrência do edital número 1 de 2017, quanto a esta representação, assim decidi, e só vou ler a parte final.
Entendo, ou entendendo assim, pela inexistência de risco de ineficácia da decisão de mérito e impossibilidade de manifestar-me quanto à medida cautelar sem a prévia oitiva da parte interessada, a saber, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na pessoa do senhor Defensor Público Geral, quedo-me neste momento por não me manifestar acerca do pedido cautelar. E então, abrir prazo à Defensoria para que ela apresentasse argumentos, razões, enfim, defesa, quanto ao procedimento que tem adotado até aqui, a respeito dos fatos que foram noticiados pela imprensa e que são objetos dessa representação agora formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Eram essas as comunicações que eu tinha a fazer ao egrégio Tribunal Pleno. Senhor presidente, Por não. queria só me manifestar e me associar à palavra dos colegas com relação aos dois desembargadores e ao aniversariante, ao tenente-coronel Andrei, de quem nós temos muito respeito e essa casa também o tem. Obrigado. Ok. Senhora presidente, Pois não. também gostaria de aderir às parabenizações pelo aniversário do Tenente Coronel Andrei, desejando-lhe saúde e muitos anos de vida. Também, excelência, eu me somo às parabenizações. Então, não havendo mais nada, indicações de proposta, passamos à primeira distribuição, excelência. Conselheiro Júlio Cabral. Oi, doutora. Distribuição, lote 2. Obrigado. Desculpa. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 7. Conselheiro Érico. Lote 8. Conselheiro Josué. Lote 1. Conselheiro Ari Moutinho. 9. Conselheiro Mário de Mello. 5. Conselheiro convocado Alípio Filho. Lote 3. Auditor Mário Filho. Lote 6. Auditor Luiz Henrique. Lote 4. Encerrando a distribuição. Primeiro, para julgamento em pauta, para julgar a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, 4 processos. No segundo processo de Apreendida na Escola número Superior de Guerra. 14.875, foi retirado de pauta, nos demais registrando o impedimento do auditor Mário Filho no processo 14.859, declara aprovados os processos de acordo com o relator. Estão aprovados, excelência, todos os seus processos. Passamos a julgamentos adiados. Julgamentos adiados, pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos um processo de número 2339/2011, o qual retorna após pedido de vista de minha lavra, antes de assumir a presidência. Registro que devolvi os autos sem manifestação. Dessa forma, acredito que esteja aprovado o voto do relator. Na pauta de adiados, pauta do conselheiro Érico Desterro, temos um processo de número 11.444/2016, que retorna após pedido de vista do conselheiro Josué Filho. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Pacificado? Eu tenho a impressão que sim, excelência, que eu modifiquei o meu voto e entendo que estamos de acordo. Então, pacificado, aprovado de acordo com o voto do relator. Pauta de adiados do conselheiro Josué Filho. Temos 2 processos, quais retornam após pedido de vista do Dr. Carlos Alberto, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Dessa forma, considerando a ausência do representante ministerial, entendo por adiar o julgamento. Eu estou a contemplar o voto de 2 procuradores. Da que primeiro manifestou-se no processo a procuradora Evelyn, e em seguida Ellen? eu voto. Desculpe. E em seguida eu voto neste processo
após pedido de vistas do procurador pela regularidade com ressalva, e deixo a multa apenas incidir sobre Sidney Robert Oliveira de Paula, atendendo ao senhor procurador, que exclui ainda exclui a multa assim atribuída. Ou seja, eu creio que está harmonizado, salvo o melhor juízo do eminente e querido amigo e procurador, doutor Evanildo Bragança. Não, já consta nos autos, acredito que não precisa como o procurador não vota e o parecer dele está nos autos, acredito que está pacificado de acordo com o voto do relator. O próximo é o embargo. O segundo processo é o de número 1629/2013, embargo de declaração. Com a palavra o procurador. Excelência, nesses autos 1629 de 2013, houve vista do Procurador-Geral e o parecer ministerial é pelo conhecimento e pelo provimento parcial para a sanação das omissões e contradições que havia no voto condutor anterior. Essa é a manifestação do Creio que pacificado. Tem uma multa. Pacificado de acordo 8.000. com o voto do relator. Julgamentos adiados à pauta do auditor Alípio Filho. Temos um processo que também retorna após pedido de vista do Dr. Carlos Alberto, processo número 952/2015. Agravo interno. Não havendo destaque, aprovado. Mas, senhora presidente, só uma observação. Eu divido do voto apenas no que diz respeito ao não conhecimento do agravo. Entendo que há sim a possibilidade de haver no processo de contas o agravo interno. Apenas quanto ao mérito, concordo com o voto, mas firmo o meu entendimento de que é possível, no processo de contas, ser aplicado supletivamente o Código de Processo Civil nessa parte em que prevê a existência de agravo interno. Excelência. Com a palavra ao procurador. O entendimento do Ministério Público, o entendimento manifestado pelo procurador Rui Marcelo, é exatamente esse agora defendido pelo conselheiro Érico. O artigo 127 da Lei Orgânica do Tribunal manda aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil e todas as disposições do Código de Processo Civil naquilo em que não haja oposição à regra expressa do processo administrativo estadual e naquilo em que a norma federal possa comatar as lacunas dessa norma estadual. É o chamado princípio da subsidiariedade federativa. Não há previsão no tribunal para recurso de decisões interlocutórias, na regra do tribunal. Mas a recorribilidade das interlocutórias, das decisões intermediárias do processo, são uma garantia processual das partes e do Ministério Público quando atua como parte ou como custos legis. São duas normas instrumentais, não são normas de direito material. É, portanto, possível a aplicação. Eu tenho defendido essa aplicação subsidiária, seja do Código de Processo Civil, seja da Lei Geral de Processo Administrativo do Estado, a Lei 2754 de 2003, tanto para esses casos de complementação do sistema recursal, como para o exercício do contraditório no recurso. Como dispõe, se eu não me engano, o artigo 88 da Lei Geral de Processo, naqueles recursos manifestados pelo Ministério Público, ou quando haja oposição entre outras partes frente ao tribunal, para que a parte contrária, a parte recorrida, tenha a oportunidade de se defender. Essa tese não tem prevalecido ainda, eu espero que um dia prevaleça, ou até que nós possamos efetivamente pacificar o assunto com a modificação na lei orgânica, em que, como membro da Comissão de Legislação, eu tenho me debruçado sobre o tema e preparado até agora 8 textos normativos para modificação dessa lei. É uma matéria ainda em discussão. Então, o sistema recursal do tribunal só prevê 3 recursos ordinários, basicamente, e, embora um deles se chame especificamente ordinário, o outro nem nome tenha, que é o inominado, e uma forma de rescisória, que é a revisão. Muito embora o tribunal, com uma interpretação alargada do artigo 65, aplique a revisão, mesmo regime recursal da reconsideração do ordinário e do inominado. Não quer dizer,
porque não há regra nenhuma expressa na lei dizendo não há recurso de interlocutórias, portanto, que não se possa recorrer ao Código de Processo Civil. A regra matriz nacional que estabelece a implementação no processo daquilo que está no artigo 5º, incisos 35, 54 e 55 da Constituição Federal. Então, o entendimento do Ministério Público, manifestado pelo procurador Rimarcelo, é aquele de que, na falta de uma expressa previsão na lei orgânica do tribunal, que negue recursos interlocutórios, e, na mesma medida, na inexistência de uma previsão de um recurso para essas interlocutórias, além do inominado das decisões presidenciais, é de que, então, portanto, se aplicam as regras do Código de Processo Civil, se estende a matriz recursal para a possibilidade de recurso, inclusive das decisões intermediárias do processo, aplicada ainda a Lei Geral de Processo do Estado, subsidiariamente. Senhora presidente, Pois não. gostaria de debater a matéria? Pois não. Obrigado, excelência. Na verdade, em relação a esse recurso de agravo, eu quero somente registrar que eu não sou contra o acolhimento desse recurso no tribunal, mas desde que previsto na nossa lei orgânica e regulamentado no regimento interno. Então, o que eu me insurjo é contra a aplicabilidade das disposições do Código de Processo Civil a este tribunal. De fato, o artigo 127 da nossa lei orgânica, ela autoriza essa aplicabilidade. Só que eu defendo a tese, e na verdade eu tenho defendido a tese junto a alguns colegas conselheiros substitutos pelo Brasil, de que a aplicação subsidiária da norma, ela, em determinados casos, ela não pode ser irrestrita. Ela, muitas vezes, tem que observar limitações e regramentos, que é o caso em comento. Primeiro que o artigo 1021 do Código de Processo Civil, que trata especificamente do agravo interno, do novo Código, ele diz aqui no caput, na cabeça, ele diz o seguinte: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Ou seja, o mesmo Código de Processo Civil, ele remete à tramitação do agravo à regulamentação por parte dos regimentos internos dos tribunais, do judiciário. Ou seja, cada tribunal do judiciário tem a sua própria regulamentação em seu regimento interno, do respectivo agravo. É isso que o Código de Processo Civil faz. Ele é uma ponte entre o regimento interno dos tribunais do judiciário e sua disposição. Muito bem. Se nós percorrermos todos os regimentos internos do Poder Judiciário, todos eles fazem referência ao agravo. Portanto, lá é possível haver essa tramitação. Supremo Tribunal Federal, aqui nos artigos 313 a 317, trata do agravo no âmbito dele. O Tribunal de Justiça, nos artigos 241 e 242, também. O Superior Tribunal de Justiça, no 258 e 259. Então, na verdade, em todos os tribunais, eu tenho condições de processar esse agravo e fazer valer a disposição aqui do artigo 1021 do CPC. Só que no nosso regimento, aqui é o problema maior que nós temos, nós não temos essas disposições, ou seja, o nosso regimento interno, o nosso Código de Processo, digamos assim, de contas, não prevê essas etapas processuais. Então, na verdade, nós somos lacunosos, nós não temos legislação interna para tanto. Então, como que eu vou processar, como é que eu vou dar validade, como é que eu vou fazer a oitiva do 1021 do Código de Processo Civil, se ele remete isso ao regimento interno de cada tribunal? E no nosso caso aqui, nós não temos essas disposições. Nós somos, como disse, lacunosos. E, além disso, é importante dizer que o Código de Processo Civil, ele se inspirou, de uma certa forma, no judiciário. Na verdade, e vice-versa, né? Toda a tramitação processual do judiciário comunicou ou se comunica com o Código de Processo Civil, né? Então, existe uma simbiose, uma troca de informações entre ambos.
Só que no nosso caso, a nossa lei de regimento interno, que seria o Código de Processo de Contas, essa lei ela não tem comunicação nenhuma, nesse caso específico, com o Código de Processo Civil. Tá? Então, a minha queixa nesse sentido, ou a minha resistência em aplicar subsidiariamente a lei do processo nacional é exatamente a falta de etapas processuais para percorrer no âmbito interno. Então, nós não podemos aqui ficarmos divagando ou entendendo da forma que cada um entende ou compreende a tramitação desse processo. Ou seja, cada setor, muitas vezes, não vão ter uma diretriz única. Ou seja, cada um pode conferir a tramitação que desejar conferir. Então, esse é o principal obstáculo que eu vejo para a aplicabilidade da norma do artigo 1021 do Código de Processo Civil. E, por último, também, o próprio Código, ele prevê, vejamos, 3 tipos de agravo. Nós temos o agravo interno, nós temos o agravo de instrumento e nós temos o agravo em recurso especial. Então, todas essas questões precisam ser digeridas ou dirimidas no âmbito do nosso tribunal quando formos, então, incorporar esse instituto na nossa lei orgânica. Repito, não sou contra, tá? Eu creio que a Comissão de Regimento Interno, e já que a presidência do tribunal, inclusive, está conduzindo alterações na nossa lei orgânica, é uma oportunidade para nós, então, introduzirmos esse instrumento e definirmos com exatidão as etapas que ele deve ser processado no âmbito deste tribunal. Tá? É o registro que faço, com as devidas vênias, eu mantenho o meu voto, Excelência. Excelência, pela ordem. A palavra ao procurador. O auditor Alípio tem razão nas suas observações. Eu tento contribuir com uma outra visão sobre esse tema. Como eu disse, há já um recurso de natureza interlocutória, um único que há, com regulamentação plena, que é o recurso nominado das decisões interlocutórias do presidente, admissionais ou inadmissionais de outros recursos ou de outros atos. Então, há no tribunal, sim, uma regulamentação parcial de como processar recursos das decisões unilaterais dos relatores. Seria, no caso, adotar-se o mesmo regime do recurso nominado, que é o regime do agravo, um regime no qual se submete ao relator da decisão, ao prolator da decisão, se concede a este prolator a possibilidade de rever suas decisões, o juiz de retratabilidade, e se ele não a revir, isso é remetido ao julgamento do colegiado. É o mesmo regime dos agravos de um modo geral, embora haja, assim, nos 3 tipos de agravos existentes no sistema processual civil, peculiaridades de acordo com a matéria e da decisão atacada. Então, assim, claro, uma mudança regimental deve ser feita, uma mudança legislativa seria melhor para regular inteiramente. Mas o que o princípio da subsidiariedade determina é exatamente isso, de que na medida em que eu não tenho uma regulamentação, eu recorro à regulamentação que existe, que é a federal. É sempre um grau acima. Né? Há um entendimento desde os anos 40 que, estranhamente, um Estado não pode recorrer a uma legislação municipal. Ele pode recorrer a uma legislação federal. Há um trabalho, um opúsculo, como se diz, sobre esse princípio da subsidiariedade do falecido professor José Alfredo de Oliveira Baracho, da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre isso. Baseado no país onde há, com profusão, essa discussão, que é na Alemanha. É onde o nosso sistema de processo se abebera. É no alemão ou no italiano, basicamente. E ele diz isso. As entidades federadas têm sim. Elas são autônomas, paritárias, isonômicas, mas cada um tem seu âmbito de poder de legislar. Um Estado vai buscar referência na norma federal. A União não pode buscar essa referência nos estados nem nos municípios. A União tem que produzir suas próprias normas ou usar de outros critérios de interpretação e aplicação normativa. Mas há uma previsão normativa expressa na legislação federal e há uma regulamentação do processamento de recursos de decisões interlocutórias dentro do tribunal, que é o do recurso inominado, que é o mesmo regime do agravo. Então, é uma contribuição que o Ministério Público traz no sentido de que
enquanto não se produz uma norma própria para o tribunal, seja no âmbito normativo, no âmbito legislativo, seja no âmbito regulamentar, que se aplique a norma processual civil quanto à possibilidade do recurso, quanto à estrutura, prazos, cabimento e legitimidade e interesse de agir, e se aplique o procedimento do recurso inominado dos artigos 155 e 156 do regimento interno do tribunal. Em votação. Só queria fazer um pequeno registro, Pois excelência. não. É só que a propositura do procurador é louvável, todavia, o recurso nominado ele foi criado especificamente para atacar decisões do presidente do tribunal, né, e do vice-presidente na função de presidente. Ó. Então, ele tem um endereço certo, ele tem um objetivo único. Transpor esse objetivo, esse endereço, para algo que não existe na nossa legislação interna, eu acho que compromete até o devido processo legal e pode até levar futuramente à nulidade judicial de qualquer decisório nesse sentido. É só uma precaução que eu estou fazendo. Né? Isso pode ter uma repercussão, uma análise judicial lá fora e anular todo um processo. Então, eu acho que é mais prudente nós refletirmos mais sobre a possibilidade de incorporarmos de vez esse instrumento, que é legítimo, os tribunais têm, na nossa legislação, na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno. Eu registro. Em votação, como voto o conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, excelência. Voto o conselheiro Érico, já tem a posição firmada. Como voto o conselheiro Josué. Eu queria só fazer uma justificativa, aliás, um elogio primeiro ao debate, né, que quando eu penso que aprendi, ainda falta muito. Segundo, que eu acho perigoso insurgir-se contra a proposta de voto do eminente auditor Alípio, porque a fazê-lo, nós estaremos instituindo já o agravo no regimento. Como se trata de matéria-prima, creio eu, entendeu? Eu voto com a proposta de voto. Conselheiro Mário de Mello. Com a proposta de voto, presidente. Então, por maioria, aprovada a proposta de voto. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 6 processos. Primeiro processo de número 12.963, 2015. Temos embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida, juntamente com o auditor Mário Filho. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Recebo a presidência de Vossa Excelência. Trata-se de um processo do município de Inhamudá. O relator conhece e nega provimento, no sentido de manter a regularidade com ressalva das prestações de contas da Prefeitura, do exercício 2011, com a aplicação de multa no valor de R$ 3.226,70. Eu passo a palavra ao parquet para que se manifeste. Embargo. Excelência, nesse recurso do prefeito de Inhamundá, já houve 3 decisões do tribunal num sentido geral único, no mesmo sentido, de que é o da irregularidade das contas pela listagem de desconformidades que foram encontradas pelo órgão técnico, apontadas pelo Ministério Público e reconhecidas pelo colegiado no julgamento das contas, no julgamento de recurso de reconsideração e no julgamento no recurso de revisão. Basicamente, o embargante discute alguma incongruência que ele acredita haver entre o voto do conselheiro Júlio Cabral e o voto do conselheiro Júlio Pinheiro. O Ministério Público não vê essas incongruências, pelo contrário, há sim uma similitude de entendimentos, há uma concordância intrínseca entre essas manifestações nos votos que conduzem o acórdão embargado, que é o do recurso de revisão. Já é o 3º decisório do tribunal.
Outra reclamação do embargante é de o da que Nazaré? Não, do os Roberto. relatores não levaram em consideração os seus que eu argumentos recursais. sim, mas ok, Apenas o vou aceitar. entendimento do órgão técnico. É para cá. Mas acontece que Aí o o próximo. relatório do órgão técnico, o laudo o da recursal, Nazaré, né? é calcado nas arguições Sim. da parte recorrente. Tá bom. Então, é uma impossibilidade técnica de que os argumentos do recorrente não sejam examinados na medida em que o relatório feito pelo corpo técnico se refere exclusivamente à argumentação do recorrente e não ao todo da matéria recursal. Aqui. Então, no entendimento do Ministério Público, não há omissões e não há contradições no acordo, pelo que o Ministério Público é pela rejeição dos embargos de declaração. Em discussão. Em votação. Como vota o nobre decano? É negar provimento. Excelência, estou de acordo com o relator. Conselheiro Alípio. Conselheiro convocado. Acompanhe, Excelência. Está pacificado, dou por aprovado e devolvo a presidência a Vossa Excelência, nobre conselheiro. Recebo a presidência, ainda na pauta do conselheiro Júlio Cabral, Onde que está isso? nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 2441-2017 e do auditor Mário Filho nos processos 1022-2017 e 1019-2017. Considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro já foi julgado. Pauta do conselheiro Érico. Temos 4 processos, nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral no processo 12.875/2017, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 11 processos. No 6º processo, de número 1887/2017, há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passo inicialmente a palavra. Eu gostaria, presidente, de me antecipar, porque eu acolhi integralmente o adendo Érico Desterro, esse processo encontra-se pacificado, já que quanto ao mérito nós havíamos concordado. Entretanto, Sua Excelência fez uma observação e eu concordo com a legalidade apontada. Pacificado o processo número 1887/2017, no 8º e no 9º processo de número 657/2017 e 945/2017 estão apensos e há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passo inicialmente a palavra ao relator. Eminente presidente, senhores conselheiros, mais uma vez, senhor procurador, cumprimento extensivo aos nobres auditores e a todos os presentes, para dizer ao eminente conselheiro Érico, que fez 2 destaques, que esses processos estão interligados. Trata-se da mesma interessada, a senhora Maria de Nazaré Lucena do Nascimento, que adentrou o serviço público em 1969 e em 1974, por um decreto governamental, passou para a condição de estatutária, aposentando-se um ano depois, com mais de 30 anos de serviços prestados e de recolhimento à Previdência Estadual. 2 recursos. O primeiro, advindo do sindicato, contra a decisão da 2ª Câmara, que deu por ilegal o ato concessório de aposentadoria. Eu tenho um pensamento que assemelha-se do conselheiro Érico, mas o plenário das câmaras, da Câmara, da 1ª Câmara, e aqui o próprio pleno, tem assim ratificado a decisão de que não podemos dar uma ilegalidade para uma aposentadoria em que houve a contribuição efetiva, porque senão seria enriquecimento ilícito do Estado, até que um dia o Estado repasse esses recursos para a Previdência Geral. Mas, no caso específico, adentrou o serviço público em 1969. A Constituição é de 20 anos pós. E eu creio que ela estaria abrigada. Já o outro processo, que é um recurso da Amazonprev,
é um recurso da PGE, o tribunal não tem acolhido a PGE nesses recursos por achar-se um procurador que, em aposentadoria, a PGE não tem a necessária permissão, a legalidade, o direito de recorrer contra essas decisões. Eu deixo Vossas Excelências à vontade, vou ouvir o relator e depois, se possível, até o procurador para esse fato, porque o Ministério Público nega provimento. Eu concedo, primeiro, ao sindicato e acolho, e denego o pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado, pela ilegitimidade, como já é consolidada a decisão desta Casa, em seu pleno. Mas, Excelência, sim, Excelência me permite? o relator do caso, então, Não, Pelo por mim, amor de Deus. já Vossa ouço. Excelência, bom, Pode falar, senhor. o entendimento do Procurador-Geral não é é um pouco mais sutil que isso. Ele diz que, na verdade, não falece a Procuradoria-Geral de legitimidade, ela falece de interesse. O que acontece? Eu tenho entendido, o ato de aposentadoria é um ato complexo, porque ele é feito, hoje em dia, né, por uma entidade previdenciária, apartada da estrutura do Estado, administração indireta, mas ele é subscrito pelo chefe do poder, e agora então que a Amazon Pré finalmente assumiu todos os poderes e órgãos independentes do Estado, isso vai continuar sendo assim, por exemplo, no caso do tribunal. O processo vai ser preparado lá, mas vai ser assinado pelo presidente do tribunal. E ele finalmente é julgado, se completa quando ele é julgado, registrado no Tribunal de Contas. Daí por quê? Como é o governador que assina o ato, o braço jurídico do governador defende os interesses do Estado, do governo, no caso, do Poder Executivo. Então, legitimidade, o Ministério, a Procuradoria, o Estado, o Poder Executivo Estadual tem, como qualquer outro dos poderes teria. O entendimento do Ministério Público, neste caso aqui, foi que o Estado não teria interesse, aliás, interesse de recorrer. Por quê? Porque ele não sofreu prejuízo. Quando o tribunal anulou a aposentadoria, isso faria cessar o gasto do Estado. Logo, o Estado, na verdade, estaria ganhando com isso e não perdendo. Esse é o raciocínio. Se ele não sofre prejuízo... Não, um minuto só. Essa ótica. Porque o Estado também tem prejuízo social quando desemprega uma família e a mantém na fome. Mais do que isso. O entendimento, eu estou lhe dizendo o entendimento que foi esposado nesse parecer aqui, que é o de número 269 de 2017, daqueles excepcionais, porque é do tempo do expédio de sumido. O entendimento foi de que, na medida em que o gasto do Estado cessaria, não haveria prejuízo para o Estado. Logo, não haveria interesse de recorrer, não haveria prejuízo processual. Eu entendo que é mais. O Estado, sim, tem legitimidade, ele pode recorrer, porque, afinal de contas, o ato foi assinado, subscrito pelo Poder Executivo, e ele tem interesse porque ele pode defender aquele entendimento adotado. Afinal, se ele assinou, ele entende que a aposentadoria era legal, a aposentadoria era devida, houve contribuição. Eu posso discordar disso, mas ele pode defender esse entendimento, né? É a situação da Advocacia Geral da União que se vê compelida a defender o ato ainda quando haja uma arguição de constitucionalidade contra ela, porque, afinal de contas, o ato foi praticado, a lei foi produzida, foi sancionada, há interesse em manter. É preciso que alguém defenda. Eu, pessoalmente, entendo que há legitimidade e interesse. O recurso é cabível, não tem dúvida. O Procurador-Geral entendeu que há legitimidade, mas que não haveria interesse de recorrer, porque não haveria mais prejuízo para o Estado, afinal de contas, não haveria mais gasto. Esse foi o entendimento. Vossa Excelência pode evoluir para reconhecer legitimidade e interesse, e, uma vez que deu provimento a um recurso, por arrastamento, vai ter que dar provimento a outro também. Porque esse foi o entendimento manifestado por Vossa Excelência no recurso da parte. Era uma empresa pública que foi transformada após 88 numa autarquia, incorporada depois de sucessivas modificações, finalmente incorporada pelo IDAM. Então, de que a aposentadoria teria que ser a interessada quer, o sindicato quer. Quem diverge? Vamos ouvir. O Ministério Público. Sim. E a segunda Câmara. Mas é parte dele, né, divergir. O Ministério Público e a segunda Câmara. Nas preliminares, eu acho que o recurso é cabível e a parte é legítima e há interesse do Estado. No mérito, o Ministério Público mantém entendimento pelo desprovimento do recurso e mantenha-se da nulidade decretada pela segunda Câmara. A minha rezada apenas
Foi uma homenagem ao Dia da Felicidade. Mas, e antes, e como eu já ouvi muito aqui hoje, Vossa Excelência vai me permitir. Claro. Fique à vontade, Excelência. Para começar, inicialmente, o doutor Gilson Holanda está presente. Está. Para mais uma vez, parabenizar o doutor Gilson Holanda pelo ritmo que tem imposto ao setor que examina a aposentadoria. Claro que parabenizo a ele, parabenizo todos os servidores que trabalham com ele, que é um trabalho coletivo. Aliás, é um trabalho coletivo do tribunal, mas queria homenageá-lo fazendo essa citação. E eu fico muito feliz que hoje as aposentadorias estejam sendo examinadas, conselheiro Mário de Mello, como Vossa Excelência muito sabe, em um ritmo bastante acelerado. Nós temos exames de aposentadoria com 3 meses de ingressados no tribunal. Exato. E quando eu menciono situações pretéritas, às vezes as pessoas podem imaginar coisas diferentes. Esse é o caso. Esta senhora foi aposentada em 95. O ato de aposentadoria dela é de 95. O tribunal só examinou a aposentadoria dela em 2004, 9 anos depois. 9 anos depois. Hoje nós estamos fazendo registros com 3 meses. Claro, uns e outros demoram um pouco mais. Mas a minha primeira questão a respeito destes recursos é a seguinte, que parece que não foi examinada por ninguém. O prazo recursão. Uma aposentadoria que foi prolatada em 2004, com todos os prazos, com 5 anos de prazo máximo, que é o recurso de revisão, nós estaríamos em 2009. Só que esse recurso é de 2017. Eu gostaria imensamente de saber como é que esse recurso é possível estar tramitando dentro do Tribunal de Contas. Vossa Excelência me permite? Pois não. Por uma ação ordinária na Justiça. Não, a ação suspendeu, manteve, independentemente da atuação do Tribunal de Contas, manteve a situação dela. Mas isso não inibe a necessidade dela, administrativamente, recorrer ao tribunal. Né? Recorrer ao tribunal. Então, a questão da tempestividade é uma primeira questão a ser considerada aqui nesse processo. Ele não tinha lá atrás um voto desse? Nós estamos discutindo, 10 anos depois, uma aposentadoria que o tribunal considerou ilegal e houve a anulação do ato. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Vossa Excelência falava de recurso do sindicato e não é do sindicato, é dela, só que o sindicato, vamos dizer assim, instrumentalizou esse recurso, porque a minha preocupação era exatamente essa, porque o sindicato, sim, ele não tem legitimidade para recorrer. Não a PGE. A PGE eu concordo integralmente com o Ministério Público. É claro que a PGE tem toda a legitimidade para recorrer de uma decisão do tribunal, porque ele está representando o Estado do Amazonas, que, como nós sabemos, é o ente que aposentou esta senhora. Bom, mas de fato não é sindicato. Não, mas o meu voto está dizendo, né? Recurso de revisão interposto por Maria de Nazaré Lucena Perfeito, Nascimento. mas eu entendi perfeitamente que na argumentação Vossa Excelência falou em sindicato. Eu falei errado, escrevi certo. E eu me preocupei em ver, e estou dizendo a Vossa Excelência que sim, a senhora Maria de Nazaré então ela tem legitimidade. Embora o recurso não venha assinado, né? Embora o recurso não venha assinado por ninguém. Muito bem. Tem certeza? Conselheiro Érico, eu vou tirar de pauta. Não, Excelência. Eu vou para poder colher a assinatura da cidadã. Não, não é o caso, até porque lá adiante ela assina. Ela não assinou a primeira peça, mas assinou a segunda. Primeiro aspecto, esse recurso é intempestivo. Não deveria ter sequer sido conhecido pelo Tribunal de Contas. Intempestivo. Segundo, o tribunal fez uma anulação, ao que estou tentando entender, porque é tão confuso que eu preciso de tempo para entender, e não há mais condição
de dar provimento a esse recurso. Na realidade, o que está sendo aqui pleiteado é a modificação material da aposentadoria. Mesmo que ela possua direito a isto, não é o Tribunal de Contas o lugar adequado para isto, como tenho sustentado aqui. Quem tem que rever aposentadorias sob o seu aspecto material, e não sobre o aspecto formal, mas material, ou seja, se cabe esta parcela ou aquela, se deve ser incluída uma parcela ou outra, é a própria administração pública. Ou, se não obtiver sucesso perante a administração pública, o judiciário. O judiciário. E é por essas e por outras que muitas vezes o Tribunal de Contas tem decisões revistas pelo judiciário, porque o tribunal tem extrapolado certas competências, né, como recentemente aconteceu em outra seara. Mas o tribunal, às vezes, extrapola a sua competência. Eu tenho insistido nesse ponto, né? Arrimado em decisão do Supremo Tribunal Federal. E por isso, pelo que posso concluir nesse momento, entendo que não se pode negar, que não se pode prover esse recurso, quer porque seja intempestivo, quer porque, quanto ao mérito, não cabe ao Tribunal de Contas proceder dessa forma, substituindo-se à administração pública. Esse é meu voto. Eminente presidente, Com a palavra, o conselheiro Josué. a presidência da Casa, à época, admitiu o recurso. Remeteram a este relator. Estou cumprindo o curso do processo. Quanto ao fato do tribunal não ter competência, creio que o conselheiro Érico é voto vencido neste pleno e na primeira Câmara e inúmeras vezes, que eu não conheço nenhuma exceção inverso. E mais, esse fato de o tribunal não ter competência, quando isso ocorria, o entulho de processo, a velocidade, a eficiência que Holanda e sua equipe deram, e essa corte também, desde a 2009 a 09, que essa aceleração vem ocorrendo. Eu creio que nós temos o fato material. Tem tempo de serviço? Tem contribuição? Pagou ao Estado? O Estado não repassou recursos à Previdência Geral? A Justiça já não lhe garantiu o direito de receber? Todos que subscrevem de forma direta ou subsidiária, tanto a PGE quanto ela, robustecida pelo sindicato, não pedem isso. O Ministério Público não é claro em denegar. O Pleno não é claro sempre em garantir esse direito à sobrevivência, adquirido através de mais de 30 anos de contribuição. Eu creio que o auditor Arípio ainda agora falou muito em direito processual e direito material. Eu entendo que muitas vezes eu posso até errar no direito, mas eu não posso errar com a justiça. Eu mantenho meu voto. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Eu estou com o relator. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com o relator, excelência. Como vota o conselheiro convocado Alípio Filho? Põe o relator, excelência. Por maioria, aprovado o voto do relator. Ainda o conselheiro Josué. Eu alerto ao tribunal que não poderia haver o voto do auditor, Ele está conselheiro impedido. convocado, senão sob pena de mais uma nulidade dentro desse processo. Mas já está garantida o voto. Agradecendo a colaboração do conselheiro Érico. Claro. Já está garantida a votação Já está. com A maioria. as 4 pessoas. Registrando o impedimento do conselheiro convocado Alípio. No processo 10, processo número 1665/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico e registrando o impedimento do auditor Mário Filho. Passa a palavra ao relator. Eu quero retirar, presidente, esse processo de pauta, porque ele trata-se de um adicional por enfermidade. Eu vou procurar toda a jurisprudência para trazê-la consolidada ao plenário, que não fiz agora e peço escusas. Processo número 11 da pauta de número 12.483/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho.
Passo inicialmente a palavra ao relator. Eminente presidente, senhores conselheiros, auditores, senhores, bom dia a todos. Trata-se do processo de número 12.483/2007, é um recurso de revisão interposto por Afrânio Pereira Júnior em face da decisão desta Corte de número 1990/2013 da Segunda Câmara, exarada em processo de 2013 de número 10.555. Por nossa conclusão e em resumo voto, conhecimento do recurso para no mérito conceder provimento modificando parcialmente a decisão no sentido de reconhecer a legitimidade do adicional de tempo de serviço. Creio eu também que matéria batida e rebatida, votada e sempre votada neste sentido de reconhecer o adicional de tempo de serviço e até a sua devida correção, porque senão seria adular aritmética, se não o fizéssemos. É o meu voto. Provimento, modificando parcialmente a decisão, ou seja, só quanto ao ATS. Com a palavra, Essa conselheiro aposentadoria já Érico. foi julgada legal. É a mesma situação do processo anterior em que eu me manifestei. O tribunal não tem competência para fazer esse tipo de determinação e o meu voto é contrário. É pela manutenção da decisão tal como se encontrava. Em votação, como voto, conselheiro Júlio Cabral. É só adicional de tempo de serviço, a legalidade já foi Relator. decidida. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, excelência. Aprovado o voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Érico. Ilustre presidente, Nos demo- permita homenagear o conselheiro Érico, passando-lhe as mãos o processo de 1995, da Procuradoria 4.570, folha 168, em que esse processo fica sobrestado, e peço ao Sadiq que, por favor, remeta ao gabinete do conselheiro Érico. Não, a mim não, por quê? Eu devo dizer a Vossa Excelência que se houve sobrestamento desse processo, foi um sobrestamento indevido. Não há previsão Mas eu, legal como de relator, sobrestamento. Mas eu não estou dizendo a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem culpa. Eu apenas fiz uma constatação que esse processo, ela se aposentou em 95, há 23 anos. Há 23 anos ela está aposentada. O tribunal só se manifestou sobre esse processo em 2004, 9 anos depois. Né? E hoje nós estamos revendo essa decisão sem nenhum amparo legal. Por quê? Porque nem prazo para isso temos. O direito é segurança. Não é? É essencialmente segurança. Se nós não tivermos prazo aqui para agir, nós instalamos a insegurança jurídica que tanto tem embasado decisões estapafúrdias dessa Corte. É a tal da segurança jurídica. E nós instalamos a insegurança na realidade ao agirmos dessa forma. Não há estabilidade jurídica se depois de tanto tempo o tribunal vem de novo e se pronuncia sobre esse processo. As razões pelas quais isso aqui demorou, realmente, estão no passado. Ainda bem, e por isso comecei fazendo a homenagem ao Tribunal de Contas. Porque eu presto homenagem ao Tribunal de Contas. Eu comecei a minha manifestação, se perceberam, primeiro homenageando o Tribunal de Contas de hoje. E, portanto, eu não estou atingindo a Vossa Excelência, que está aqui hoje, nem a conselheira Yara, que aqui preside o tribunal há 3 meses. Eu fiz uma homenagem ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas melhorou muito durante todos esses anos. É verdade. A minha participação é mínima nisto. Não é verdade? Mas o Tribunal de Contas melhorou muito. Por isso eu homenageei os servidores do tribunal, antes de fazer a minha crítica. E Vossa Excelência sabe muito bem que a minha crítica ao Tribunal de Contas é feita nesse plenário. Não em blog, não em fofoca, não em notinha para jornal. As críticas que eu faço ao Tribunal de Contas são feitas neste plenário, porque são autocríticas que me envolvem, que envolvem o funcionamento do Tribunal de Contas. E antes de fazer a crítica, eu fiz um elogio, porque o tribunal melhorou muito. E vai continuar a melhorar muito. Se Deus Eu tenho quiser. absoluta certeza. Então é só isso. Não é culpa de Vossa Excelência que esse processo tenha demorado tanto tempo. Até porque entrei em 2008. Pronto. Pronto. O relator diz que foi o conselheiro José Augusto. E passou por diversos conselheiros, né? Pelas sucessivas, os conselheiros foram se aposentando e o processo ficando. Então é isso.
que eu queria apenas registrar. E me perdoe se eu... Vamos acabar com esses processos velhos, se Deus quiser, né, conselheiro Érico? Se depender de mim, já estariam todos acabados. Eu vou Porque eu apenas julgo Essa pela presidência legalidade vai e pela fa- ilegalidade. Essa Chega no meu presidência- gabinete e não demora lá, pode conferir pelas estatísticas. No meu Exatamente. gabinete não demora mais do que uma sessão. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral no processo 12.643/2017 e do conselheiro Mário de Mello no processo 10.736/2017 do auditor Alípio Filho no processo 19.36/2017, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Mário de Mello. Mário de Mello, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, aprovado de acordo com o voto do relator, considerando no processo 10.441/2017, impedimento do conselheiro Érico e do auditor Alípio Filho no processo 12.405/2017. Pauta do auditor Mário Filho, temos 2 processos e nenhum destaque, também aprovado de acordo com o voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 5 processos e nenhum destaque. Senhor presidente, Pois não? eu queria fazer uma retificação do meu voto no processo 11.630/2016 do Fundo Municipal de Assistência Social, que eu estou aplicando uma multa e julgando regular com ressalvas. Na verdade, todos sabem que essa não é a minha linha. No caso presente, estou retirando a multa por grave infração, que eu nunca aplico, e permaneço apenas com o julgamento de regular com ressalva. Eu apenas Mesmo Regular com ressalva. regular com ressalvas e retiro a multa. Mas desculpa, Mas você não é de presidente, alto grave? como você teria sido Não, o não, voto grave, anterior? Não, na verdade eu fui rever aqui o voto e constatei que a gravidade, na verdade não houve tanta gravidade, houve apenas 2 impropriedades relacionadas. Está retirando a multa, é isso? Retirando a multa. Não Não muda o existe mérito, grave né? infração, não muda o mérito, Não muda o continua a regular com ressalva. Não muda o mérito. Excelência, então Regular com ressalva sem multa. Em Excelência. discussão, Só então. isso. Conselheiro... Quais são as Quem é o órgão? São 5... ressalvas? Isso, são 2 ressalvas, na verdade, Excelência. Um referente a contratos e outro referente a 5, 6, algumas notas de empenho apenas. Então, não vejo gravidade para apenar a gestora, nesse caso específico. Excelência, eu vejo. Eu mantenho o voto do relator anterior. Conselheiro Érico. 8.000 infração, Excelência. 8.768. 8.000. Mas eu pondero ao conselheiro Júlio Cabral que há uma incoerência nesse voto anterior, porque se é regular com ressalva, não há possibilidade de aplicação de multa por grave infração, a não ser aquela multa De 2.000 e poucos reais. de um valor Bem menor. até 30%, algo assim. 2.000. Não me lembro agora o artigo. 2.000 infração. Acompanho Vossa Excelência, se Vossa Excelência aceitar uma multa, com base neste artigo, cujo fundamento eu posso buscar depois. 30% da maior. Confio, como sempre, em Vossa Excelência. 53, parágrafo único, segundo a minha prestativa Pronto. e eficiente assessoria. Então, eu acompanho no mérito, contra regulares com ressalva, mas eu aplico a multa E eu acompanho de o conselheiro Júlio 2.000. Cabral. Acompanho o conselheiro Júlio Cabral. Pacificado. Ficou pior. Eu indago ao relator. Aceitou? Que eu vou seguir o voto proposto. Vou reduzir a multa para 2.000. Pacificado? Excelência, eu retiro a multa, eu retirei toda a multa, só fico com mérito. Eu fico com os 30%. 30%, qual é a base de cálculo dos 30%? Não, 8.000 e sua fração dá 2.000 em fração. Não, 3 vezes é 30% de 42. Não, de 8. Por que o Até porque 40%
do número que você está falando, a multa passa de 8 para 16. Excelência. Eu aceito a proposta O Érico valor Desterro. total, se Vossa Excelência me permite, o valor total da multa do tribunal é 42 mil. Mas ele, 20% dá 8 mil, que é o mínimo do 308,6, que equivale ao... irregularidade com ressalvas 8 mil, mínimo da irregular. Então eu modifico o meu voto. Eu voto com o relator. Se é para punir igual ou mais, Excelência, o voto, Eu pode, entendo. o voto pode fixar um valor. pra perfeito. multa. E eu Não é votei com o valor necessariamente fixado por 30%. Vossa Excelência, 2.000 e sua fração. O voto que foi o voto que puxou a divergência é do conselheiro Júlio Cabral e ele quer aplicar uma multa pelas irregularidades formais. O valor proposto por ele foi 2.000 e... Pois é o que eu acompanho. 3.000, pronto. 3 mil. Está fechado. Pronto. Esse- Eu confesso que arredondaria para menos, mas vou seguir a maioria. 30% sobre 43 mil, dá 12 mil alguma coisa. O mínimo. O argumento é que esses 30% sobre o valor original da lei orgânica, que era 14 mil. 12 mil. 14 mil. Até 30. Até 30%, a base de cálculo é 14 mil. Mas então o daria até conselheiro 4.200. Érico modulou, o É conselheiro Pinheiro e eu também acompanho nos 3 mil, senhor procurador. Conselheiro Josué, Vossa Excelência não é porque não plantou. Plantei. conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o conselheiro Júlio Cabral. Então, No mérito unânime. é por unanimidade vencida a proposta do auditor Alípio. Quanto à multa, quanto à retirada. Conta a diminuição. Não, ele tinha retirado. Hã? Ele havia suprimido. Bora onde? Bora? Nos demais processos não há destaque, todos considerando aprovado de acordo com o voto com a proposta do relator. Passamos à pauta administrativa. Temos 8 processos na nossa pauta administrativa, sendo 7 de minha relatoria e 1 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral, nosso corregedor. Estágio probatório 1. Eu vou retirar o processo 577, 2018, e é o de risco de vida, Excelência. É. E os demais processos, considerando que não houve destaque, consideram-se aprovados. E o meu, pela Tá. aprovação, Excelência. Estágio probatório. Pela aprovação do estagiário. Então, não havendo mais... Presidente, eu queria, no parlamento, onde trafeguei durante 16 anos, havia uma fase de explicação pessoal. Eu quero dizer que em todos os embates de hoje, me veio emoções e saudades, eminente conselheiro Érico, do nosso primeiro ano, quando nós esgrimávamos. Talvez hoje eu tenha saltado o prano e abrido a vela para navegar como Cabral, e homenageando a troca do vosso sobrenome, no sentido de que atender Vossa Excelência. Vossa Excelência estava dizendo para mim que o plenário estava frio. Talvez eu tenha pego o peão na unha. Desculpe-me. Vossa Excelência sabe que, de todos aqui, talvez aquele que mais eu ocasione ciúmes pela admiração, pelo respeito, pelo carinho que tenho a Vossa Excelência e a sua família. E quando eu me torno áspero, saiba porque o velho é rabugento por natureza. Vossa Excelência é um polêmico, é um esgrimador, é um debatedor, e eu não fujo à luta, mesmo sendo como a vela, me acabando mais aceso e de pé. Eu quero iluminá-lo. Conselheiro José, Vossa Excelência sabe dos meus respeitos, minha admiração e a minha bem-querença por Vossa Excelência. Bom, desses sorrisos abertos agora, terminando a sessão, agradecendo a Deus por mais uma sessão e convocando a próxima sessão para o dia 27, e horário regimental. E vou colocar na intranet que o evento do Dia da Água será quinta-feira, mas às 14 horas, porque às 10 horas eu tenho uma solenidade no Tribunal de Justiça. Então, obrigada a todos.